abençoe mais e mais a vocês e aos seus filhos. Amém. Amém? Amém. Bênção do Senhor. E o tema dessa mensagem é mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Você às vezes pode pensar, né? Por que as bênçãos não se multiplicam na minha vida? E deixa eu dizer algo para você. Bênção não é só questão financeira. Bênção é o shalom. É o verdadeiro significado da palavra shalom. É paz, prosperidade, saúde, longanimidade, graça, amizades, alianças. Então, quando a gente fala das bênçãos do Senhor, estamos falando de tudo aquilo de melhor que o Senhor tem preparado para nós. Às vezes o nosso olhar é um olhar muito mundano. Mundano no sentido assim, da gente esperar as coisas que o mundo tem para nos oferecer. E a gente esquece que nós temos um Deus que é sobrenatural. Ele está acima das coisas do mundo. Amém, queridos? E quando a gente fala assim dessa grandeza, dessa bondade gigantesca de Deus, eu queria que a gente meditasse num versículo que Paulo escreveu em 2 Coríntios 9:8. Quem poderia ler? Estou pedindo para vocês falarem, que eu vou economizando a voz para tentar chegar até o final. Porque a tendência dela é ela ir sumindo assim. Que Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda a boa obra. Vocês percebem? A bênção de Deus, ela sempre está ligada à nossa generosidade. Olha que tremendo que Paulo diz aqui, que o Senhor vai suprir tudo aquilo que eu e você temos necessidade. Mas só para a gente ter tudo suprido? Só para a gente ficar bem, né? Não. Ele quer que a gente tenha muito, muito mais do que a gente precisa para transbordar a nossa boa obra. Para a gente estar sempre generoso, gracioso com aqueles que têm necessidades. Jesus, amados, ele é muito, mas muito mais misericordioso, amoroso do que a gente pode imaginar. Às vezes a gente pensa assim, mas as coisas más continuam acontecendo. As coisas acontecem, amados, por causa da maldade do homem. Amém. Por causa do coração que não teme ao Senhor. Do coração que não se arrepende das escolhas erradas, né? Deus, ele quer fazer muito mais, né, do que pedimos ou pensamos. Ele quer fazer a gente crescer naquilo que nós necessitamos. Por exemplo, em 2 Reis, no capítulo 13, tem um fato interessante que acontece ali, quando o profeta Eliseu chega para o rei e fala para o rei assim, só para vocês entenderem a bondade de Deus, e às vezes a gente limita a bondade de Deus. Ele chega para o rei, quer ver? Abre comigo, 2 Reis, está um pouquinho para trás de Salmos aí. Capítulo 13. Para a gente entender que não é Deus que limita a sua bondade. Nós, às vezes, limitamos a bondade de Deus, né? Então, vamos lá. O rei era Joás, né? A partir do verso 18. O profeta diz assim, como que ia ser a bênção de Deus em relação ao que Joás estava pedindo, né? E no versículo 18 do capítulo 13, ele diz assim, toma as flechas, tomou-as. Então disse ao rei de Israel, fere a terra. Quantas flechas o rei atirou? O que o texto diz aí? Às vezes... Não atirou nenhuma, com a mesma flecha ele feriu, né? Não. 3 flechas ele atirou. 3 vezes. A continuação, ele feriu 3 vezes e parou. O profeta ficou indignado.
E eu, sabe, essa tarde eu estava pensando nisso, mas eu estava refletindo sobre isso, né? O inimigo se levanta, né? Os inimigos de Joás era uma nação ímpia que estava se levantando. Ele pede socorro ao profeta. O profeta pega, num ato, manda abrir a janela, pegar o arco e atirar as flechas. Ele atirou 3 flechas. E o profeta se indignou, porque ele diz assim: então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5, 6, 10 deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até o consumir. Porém, agora, só 3 vezes ferirás o sírio. Sabe o que eu penso, amados, em relação a isso? Muitas vezes é a mesma questão que eu e você. Às vezes a gente tem enfrentado situações que a gente vai orar ao Senhor, mas a gente ora com aquela oração assim que a gente está mais confiando no nosso cartão de crédito. A gente está mais confiando no nosso trabalho, na nossa inteligência, e não naquilo que o Senhor pode fazer. Aqui o rei pediu socorro, o profeta vem e pega o arco e atira. Eu creio que essa noite o Espírito Santo está falando para mim e para você: atira. Deus tem mais. Deus tem mais para você. Quantas vezes você tem atirado as suas flechas? Quantas vezes você tem buscado e clamado ao Senhor? Deus, Ele é soberano. Ele é generosamente abençoador. Ele quer abençoar. Só que às vezes eu e você limitamos a Ele. A gente atira 3 flechas. E a gente não consegue resolver totalmente a situação. Porque a gente limitou a ação de Deus. Esses dias eu estava compartilhando aos pastores ali em Valinhos uma palavra que Deus me deu. E quando o Senhor chama a atenção da igreja de Laodiceia, eles falam: vocês são pobre, miserável e nu e cego. Por que é pobre? Porque eles estavam recebendo toda a graça, todo o dom, toda a misericórdia de Deus, mas eles não estavam usando o poder que Deus estava dando a eles. Eles eram cegos porque eles não estavam conseguindo ver aquelas promessas, aquela aliança, aquilo que Deus estava prometendo para eles que ia se cumprir. E miserável. Por que miserável? Porque tendo toda a graça de Deus, tendo todo o poder de Deus em suas vidas, eles não acreditavam que Deus podia fazer infinitamente mais. Aí ele dá um remédio, né? Compra de mim, né? O ouro que a traça não corrói, que o ladrão não rouba, e compra o colírio para que vejas. Amados, essa noite o Espírito Santo está falando para mim e para você: abre os seus olhos e veja a bondade de Deus. Aleluia. Veja a misericórdia de Deus que se renova. Amados, eu e você temos uma promessa. Você pode dizer assim para mim: Chico, eu não tenho promessa de Deus na minha vida. Eu quero dizer para você que você tem. Porque a palavra de Deus fala que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E ainda mais uma, Salmo 23 termina dizendo assim, que a bondade e a misericórdia do Senhor, o Senhor, hão de nos acompanhar por todos os nossos caminhos. Amém, queridos? Creia nisso. Aí, voltando no Salmo 115, eu já ensinei vocês, né? Marca ali a sua Bíblia. Com a fitinha, né? Por que eu estou afirmando para você que Deus é generoso, né? O salmista diz assim, versículo 12 a 15. Quem pode ler, por favor? O Senhor que se lembrou de nós abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Vocês perceberam que o verbo abençoar aparece quantas vezes aí? Ó, 5 vezes. Na minha versão aqui, né? Não sei se tem outra versão diferente, mas aparece 5 vezes.
Por quê? Porque Deus está querendo mostrar que Ele quer que eu e você vivamos as bênçãos que Ele tem para o seu povo. Amém. Ele tem bênção. E a gente precisa entender que há um princípio de Deus para a nossa vida. E o ponto assim, principal é que Ele é um Deus abençoador. Por mais que o mundo queira dizer, eu tenho ouvido muito falar, né, que Deus é mau, que Deus ele está sendo assim injusto em algumas coisas que têm acontecido. Amados, Deus ele é abençoador. Amém. Ele faz infinitamente mais do que eu e você pedimos, né? Do que eu e você pensamos. Né? Amém. Amém? E eu queria assim destacar então acerca dessa bondade de Deus, né? Para a gente fixar. Assim, então me perdoe se eu repetir várias vezes aqui, né? Porque Deus é abençoador. Amém. Amém, queridos? A primeira questão que eu queria destacar, né? É como a Iris leu agora, uma coisa também tremenda, amados. Eu e você somos lembrados dele. Que tremendo, hein? Pensou, Renato? O Senhor lembra de você. Que coisa tremenda, né? O texto diz assim, de nós se tem lembrado o Senhor. A gente, alguns aqui eu só vi a semana passada, né? Vocês se lembraram de mim? Sim. Né? É legal quando a gente se lembra, né? Agora pensa, você é lembrado do Senhor. O Senhor lembra de você, né? E quando Deus fala que Ele se lembra, e Ele não só se lembra de mim, de você, mas Ele quer também nos abençoar. Porque o texto nos versículos 12 e 13 diz assim, de nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa Israel. da Mercedes. Abençoará a casa do Norberto Amei, a casa do Pedro e da Clara. Abençoará a casa dos Renatos, Renato e Renato. Abençoará a casa da Bia. Amém. Esse é o nosso Deus, Ele tem lembrado. Mas quando chegar amanhã e você estiver num apavoro, você estiver numa situação, por favor, se lembra. Deus conhece as nossas situações. Confia, Ele está no controle. Ele está no controle e Ele nos abençoa. É uma promessa. Então é tão interessante que Ele diz assim, Ele abençoa a quem? Aos que o temem. Então aqui é um princípio que nós precisamos resgatar, né? O princípio de toda sabedoria é temer ao Senhor. Amém, queridos? Amém. Como nós precisamos trazer à memória isso. Porque parece que a gente tem um defeito de fábrica, né? Que veio com o pecado, né? É que a gente esquece das coisas espirituais rapidamente, é ou não é? Parece que as coisas espirituais assim passam rápidas, né? Mas eu acho que é um exercício que eu e você precisamos fazer. Se lembrar que Deus está atento ao nosso clamor. Lembra? Perdão. A posição que Jesus escolheu estar. Quem se lembra? Ele está sentado no trono ou não? Ele escolheu estar em pé, à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Então, porque Ele se lembra de nós, Ele sabe. Jesus viveu, Ele passou pelas mesmas angústias, aflições, Ele teve fome, Ele teve sede, Ele chorou, Ele sofreu perseguição, Ele foi chicoteado, Ele foi blasfemado. Vamos lá, o que você pode estar acontecendo com você? Perseguido pelo chefe, você pode estar... Ser traído, isso. Obrigado, Pedro. O que mais? Às vezes a gente pensa que é tudo mérito nosso, mas Jesus padeceu. Mas Ele nos deixou exemplo que as coisas mudam, as coisas melhoram aqueles que creem. Então o salmista está nos lembrando que quando
as misericórdias do Senhor, elas são garantidas para mim e para você. Há uma promessa. E ele diz assim que a bênção, aqui é a condição da bênção. Há uma condição. As bênçãos estão destinadas para aqueles que temem ao Senhor. Amém, queridos? Então a única condição das bênçãos do Senhor serem reais na nossa vida, a gente precisa temer a Ele. Amém, queridos? A quem nós temos temido? Essa é uma pergunta que a gente precisa refletir. Porque onde a gente tem colocado a nossa confiança? Onde a gente tem depositado a nossa confiança? A bênção, ela está destinada para aqueles que creem nas promessas do Senhor. Lembra que eu falei de Jeú aqui, né? Quantas flechas você está atirando? Quantas flechas? Aqui, entenda, flecha não é literal, né? Mas eu creio que as nossas orações são flechas que são atiradas ao Senhor, né? Quantas flechas a gente tem atirado ao Senhor? Quantas flechas, né? Porque sabe por quê, amados? O salmista, ele fala uma coisa aqui que, olha que interessante. Que aqueles que não confiam no Senhor, mas confiam em ídolos, eles se tornam como os ídolos. Como que é um ídolo? Tem boca, mas não fala. O que mais? Tem olhos, mas não veem. Ouvido, mas não escuta. Vocês percebem que quem busca ídolos fica da mesma forma. Não ora mais a Deus. Não vê as coisas que Deus está mostrando. Não consegue contemplar as maravilhas que Deus tem dado. Porque se torna como o ídolo. Elas ficam surdas, cegas e mudas. Assim como a imagem que representam os ídolos, elas pessoas que confiam neles. E elas não conseguem ser abençoadas. Por quê? Porque se tornam, Deus não tem ouvido a sua voz. Eu passei uma vez uma experiência muito interessante, né? Eu estava numa reunião de oração e nós estávamos reunidos assim e orando, né? Aí Deus me deu uma palavra para entregar para uma irmã. E eu estava assim me relutando porque era uma palavra. Eu falei, não, Senhor, não vou fazer isso, não vou falar. Aí o Senhor me empurrou. Quando ele me empurrou, eu tropecei e caí assim perto da irmã. Ela estava ajoelhada no chão, eu caí. Deus derruba. Literalmente. Aí eu abaixei e falei, irmã, Deus está mandando eu te dizer que Ele está com saudade de ouvir a sua linda voz. Ele quer ouvir a sua voz. Essa irmã começou a chorar, mas chorar. Quantos de nós aqui, Deus não está com saudade de ouvir a voz? Eu sei como é difícil não ter voz, amados. Oxalá eu tivesse com a minha voz para falar para vocês como que é importante a gente falar, verbalizar para o Pai. Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer ouvir, Ele tem saudade, Ele lembra da nossa voz. Ele lembra dos nossos cânticos espirituais. Ele se lembra daquele clamor, daquele fervor do primeiro amor. E Ele tem saudade. Amém, queridos? Amém, Jesus. Deus está com saudade. E quando Ele diz aqui com uma afirmação, né? Casa de Israel, confia no Senhor, porque Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Amém. Casa do Paulo, confia no Senhor. Confia no Senhor. As suas orações não estão vãs. Ele tem bênção. Amém. Confia. Ele é o seu escudo e fortaleza. Amém? Amém. E Ele está nos convidando para eu e você, assim como Paulo, entregar a nossa confiança a Ele. Amados, não desista das suas orações. Não desista do clamor. Deus quer ouvir o nosso clamor. Deus, Ele tem saudade da nossa voz, né? E na época em que esse salmo foi escrito, esse salmo foi uma afirmação da expressão da fé
em Deus, né? No meio a uma cultura politeísta. Alguém sabe o que é ser um politeísta? Então vou ler aqui, segundo o Google, tá? Politeísmo consiste na crença e frequentemente na adoração a mais do que uma divindade, sendo cada uma considerada uma entidade individual e independente, com uma personalidade e vontade própria, governando sobre diversas atividades, áreas, objetos, instituições, elementos naturais ou mesmo relações humanas. Ainda em relação às esferas da influência, há de se notar que nem sempre estas se encontram claramente diferenciadas, podendo naturalmente haver uma sobreposição das funções de várias divindades. Isso é ser um politeísta. Por isso nós cremos em um único Deus, que é soberano. Amém? Amém. Um Deus que é um Pai amoroso, que conhece as nossas aflições, que está atento a ouvir o nosso clamor, né? E no mundo hoje que nós vivemos, onde existe tanta adoração a coisas estranhas, tem pessoa que adora rato, tem pessoas que adoram outras coisas, mas nós adoramos a um Deus vivo. Amém. Amém? Que está atento ao meu e ao seu clamor. Amém, queridos? Chico, é interessante a gente lembrar que o que a gente adora, a gente se torna semelhante, né? Sim. Como ídolo, né? Há uma sinergia, né, Márcia? Que une. Então nós precisamos estar atentos. O segundo ponto que eu queria destacar é que Deus, Ele nos abençoa com bênçãos maiores, mais amplas. Então, por exemplo, no verso 14, ele diz assim: Deus vos aumente bênçãos mais e mais. A gente pode pensar assim, mas Chico, isso é ser pretensioso, querer, né? Amados, vamos pensar assim, o Senhor nos deu algumas tarefas, vocês se lembram ou não? Pregar o Evangelho, fazer discípulos, ministrar os dons que Ele tem confiado, né? Então vamos pensar nesse aspecto, porque não pensa só na questão financeira, mas se for financeira, Deus pode fazer. Mas o que eu quero que você pense é o seguinte: Senhor, eu quero ter a graça de evangelizar alguém. Me dá essa bênção. Para que no dia que a gente se encontre, o Senhor fale, qual que são os seus frutos? Eu tenho frutos para te mostrar. Senhor, me mostra aquilo que eu posso, né, falar para alguém que eu não consigo falar. Ou às vezes eu estou com dificuldade de perdoar alguém. Senhor, me dá graça, me abençoa para que eu seja um perdoador, um abençoador. Deus, Ele é a fonte de todas as bênçãos. E quando a gente fala fonte, Deus, Ele é uma fonte inesgotável. Ela não tem fim. Ele tem sempre mais. Amém. Mais. Ele faz abundar, né? Quanto mais se extrai as bênçãos dessa fonte, mais bênçãos tem, mais você vai tirando. Então é aquela questão, vamos supor uma coisa que assim, fruto de oração, né? Senhor, eu quero ler sua palavra, eu quero ter revelação. Para quando eu chegar e conversar com alguém, a palavra flua. Isso você pode ser financiado. Mas para isso você tem que pedir. Deus quer ouvir a nossa voz, o nosso clamor, o nosso pedido. E Ele quer fazer infinitamente mais. E mais, e mais. Ele quer fazer uma fonte da nossa vida, uma fonte inesgotável. Lembra quando Jesus diz ali no Evangelho de João, capítulo 4, né, quando ele fala, quem crê em mim, do seu interior fluirão gotas, gotinha. Quem aqui já
A Bia estava perto do Rio Caudaloso lá, né? No Amazonas, né? Lá tem aqueles rios enormes, né? Você já imaginou da nossa vida fluir um rio enorme? Não está falando aqui daquele rio ali que a gente passa em São Paulo ali, não. Não é nem o Pinheiros, nem o Tietê, não. Apesar que eu não sei se alguém já foi para o interior, né? Na divisa de São Paulo com Mato Grosso, né? Você vê o rio Tietê ali, o tamanho que ele é lá. Ele é enorme. Às vezes a gente leva uns 15 minutos para atravessar a ponte lá. De tão grande que é a extensão dele. Mas o homem consegue fazer ele virar o que ele vira ali em São Paulo, né? Então, amados, é isso que Deus quer. Fazer de nós um manancial de bênção. E interessante que talvez aqui o salmista, quando ele escreveu, ele pensou do que ele fez uma ligação, né, da bênção que Deus fez a Moisés, né? Que na oração, né, antes de atravessar o Jordão, rumo a Canaã, né, ali em Deuteronômio, ele diz assim, Deuteronômio 1, né, 10 e 11, diz assim: o Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão. As estrelas do céu, o Senhor Deus de vossos pais, vos faça 1000 vezes mais. Então vocês percebem, olha a fé de Moisés, olha a fé. O que hoje é uma multidão que Deus fez, que Deus faça 10 vezes mais. 10 vezes mais. E abençoa como Ele prometeu. E interessante, amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus gosta de desafio. Então, se na sua oração, queria dizer para você, faz um desafio ao Senhor. Ele é fiel para cumprir. Amém. Muito mais do que pedimos ou pensamos. Lembra, né? Esses dias na vigília aqui do grupo do Guilherme, ele falou sobre isso. A gente precisa crer que Deus pode fazer. O Senhor tem estado atento. Aqui eu estava pensando nisso, né? E eu queria testemunhar para vocês, né? Essa madrugada de sexta para sábado, eu nem dormi. Eu estava ansioso. Porque assim, eu fiz um apelo para os irmãos ajudarem, né? Aí eu fui vendo os guerreiros caindo, né? Primeiro escreveu um, vou viajar com a família, não vou estar aí. Aí outro escreveu, estou doente, não vou poder. Eu falei, Senhor, como nós vamos fazer? Preciso fazer essa mudança. Aí, estava lá, falei para ele, peguei minha fiel escudeira. Vamos nós. Vamos lá. Eu estava ainda estava um pouquinho menos voz, né? Aí cheguei, daqui a pouco, cheguei lá, vi o Paulo. Já tem um guerreiro. Aí daqui a pouco chega o Magno. Ô, glória. Aí daqui a pouco o Renato. Aí foi chegando. Fortão. E foi uma bênção. Amados, 11 horas da manhã, estava pronto. Já tínhamos... E outra coisa, não sei se vocês tinham visto, parecia que ia fazer umas 4, 5 viagens, né? O rapaz que veio também, o caminhoneiro, o ajudante. Primeira coisa, assim, tomou um cafezinho que a Zenilda fez com todo carinho lá, comeu um pão de queijo. Aí começou, foi lá, montou. Foi tudo numa viagem. Glória a Deus. Então deixa eu dizer para vocês, Deus é fiel. Amém. Creia, Deus é fiel. Até o Paulo falou, eu achei que ia ficar até umas 4 horas da tarde, né? 11 horas estava todo mundo liberado. Chegou, eu falei, nossa, achei que você ia ficar até umas 2 da tarde lá. Chegou cedo. Deus é fiel. Então eu quero assim dizer para vocês, o inimigo quer tirar o nosso sono. E aqui eu estou confessando, o meu pecado foi dar ouvido ao inimigo. Eu devia ter dormido tranquilo. Porque a Bíblia fala, não é isso que o salmista fala? Em paz me deito e logo pego no sono. Porque o Senhor é a minha fortaleza. Amém. O Senhor é o meu escudo. Né? O Senhor... uma outra coisa interessante aqui, né? Que essa versão minha aqui fala casa de Israel.
E uma das coisas que Deus, Ele é abençoador da casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Não é isso que Josué disse? Aqui a bênção do Senhor é para a casa de Israel. Para a casa, para todos aqueles que estão com a gente. Pode ser que você não esteja vendo todos os seus familiares caminhando. Pode ser que você não esteja vendo, né, da forma que você gostaria de ver um ente querido com você, de ver alguém caminhando com você. Eu quero dizer para você, ouse profetizar. Porque Deus, Ele é um Deus abençoador. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? A casa, o Senhor, Ele olha para a casa, Ele quer abençoar. Ele abençoa os que os temem. Às vezes, a pessoa não está temendo ao Senhor e ele não seja casa de Israel, né? Nem casa de Arão, mas a promessa de Deus muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A sua oração tem poder diante do Pai. Clame pelos seus familiares. Clame por aqueles que ainda não conhecem o Senhor. O Senhor quer abençoar. O Senhor quer que essas pessoas se entreguem a Ele, né? Deus, Ele é Deus de justiça. E, como diz o texto, Ele abençoa pequenos e grandes. Uma coisa, às vezes, a gente não percebe, né? Mas às vezes a gente não dá atenção para as crianças. Dê atenção para as suas crianças. Porque Deus pode falar através delas. Deus é Deus de grandes e de pequenos. Às vezes a gente está orando, está clamando ao Senhor. Eu não sei se vocês já passaram por uma experiência assim, mas às vezes você está buscando a Deus em oração, buscando a Deus uma palavra, aí uma criança vem e te dá uma palavra de ânimo. Parece que a gente precisa estar sensível, porque Deus usa as crianças para falar ao nosso coração, para confirmar bênçãos, porque Ele é Deus de grandes e de pequenos. Ele é o mesmo Pai. Ele não é avô, Ele é Pai. Da mesma forma que Ele é meu Pai, Ele é Pai do João. Amém. Isso é tremendo, amado. Amém. Isso é tremendo. Ele é Pai. Ele escolheu ser Pai, né? Então Deus tem bênçãos reservadas para aqueles que têm confiado na sua palavra. Eu creio que Deus tem respostas aqui essa noite. Muitos corações às vezes aqui estão assim apreensivos por uma situação. Eu quero dizer para você, Deus tem promessas. Amém. Esteja atento. Esteja atento. Deus, Ele tem reservado promessas, bênçãos, tanto para os fracos, para os oprimidos, para aqueles que estão sem força alguma. Deus quer renovar as forças, quer restaurar as forças. Amém, querido? Amém. Uma coisa também, né? Deus tem bênção, tem, mas eu também tenho que fazer a minha parte, buscar, orar, louvar, né? Bendizer o nome do Senhor, porque não adianta nada ficar sentado esperando bênção, também não vem, né? Com certeza. É mesmo que eu falei. Joás podia ter jogado todas as flechas. Ele escolheu jogar 3 flechas. Se às vezes Deus é tão abençoador, Norberto, que Ele pode abençoar até aquele que está sentado. Mas no espírito dele está buscando o Senhor. Só que ele está sentado e ele vai receber segundo a sua fé. Só busca. Por isso que eu vejo assim, é muito tremendo esse testemunho ali do profeta para Joás, né? Ele muito se indignou. Por quê? Vou insistir na conclusão aqui, né? Para de limitar o Senhor. O Senhor não está preso às nossas limitações. Às vezes Deus vem e dá uma palavra para a gente, você precisa fazer isso. A gente não vai porque, não, mas está chovendo hoje, hoje está assim. Amados, nós não podemos limitar o poder de Deus. Ele pode fazer muito além. Ele pode fazer até sem a gente fazer nada. Ele é Deus.
ele move o curso natural das coisas. Amém, queridos? Amém. Por isso eu queria concluir dizendo assim: confia nas promessas que Deus tem dado. Confia naquilo que Deus pode fazer. Deus quer levar a gente a experimentar algo que talvez eu e você ainda não tenham experimentado. Deus quer levar a gente a experimentar. Amém, queridos? Deus, ele quer fazer eu e você experimentar algo da sua bondade, do seu amor, porque ele é soberano. Ele é fiel para fazer. Amém, amados? Amém. Podemos ficar em pé para orar. Eu creio assim que eu não sei como está o teu coração, né? Como nós viemos para essa reunião hoje, mas eu creio que Deus pode fazer. E assim, na nossa incapacidade, eu queria convidar assim a gente levantar a nossa voz e colocar ao Senhor aquilo que está nos inquietando, aquilo que está nos fazendo, às vezes, não confiar naquilo que Deus quer fazer. Amém? Eu não sei, você sabe. Eu sei a minha incapacidade. Eu sei o que está aqui no meu coração. Eu quero convidar você, coloca aquilo que está no teu coração, que Deus quer te abençoar. Amém. Não diga que Deus não pode. Ele pode. Amém? Amém, Pai. Eu não sei se é um trabalho, eu não sei se é um companheiro, eu não sei se é um problema de relacionamento, mas essa noite Deus quer fazer mais. Amém. Deus quer mostrar para nós que Ele pode fazer infinitamente mais. Ele pode fazer. Amém? Pai, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, porque nós confiamos, Pai, que o Senhor pode fazer infinitamente mais. O Senhor conhece as nossas limitações. Como o Norberto disse, Senhor, nós não queremos pagar o preço de ficar sentado esperando as suas bênçãos, mas nós queremos caminhar. Caminhar em meio a dificuldades, caminhar em meio, às vezes, a disputas, a situações que a gente não consegue ver um resultado, mas o Senhor está mandando a gente caminhar. E caminhando, confiando no Senhor, as coisas vão acontecendo, Pai. Por isso eu quero me unir à fé dos meus irmãos e pedir a Ti, Senhor, faz infinitamente mais. Senhor, Tu sabes aquilo que no íntimo eu estou pedindo a Ti, Pai. Pode ser impossível aos meus olhos nesse momento, Senhor, mas eu creio que a Ti tudo é possível, porque Tu és Senhor soberano de todas as coisas. Senhor, ouve o nosso clamor essa noite. Ouve o nosso clamor, Senhor. Faz um milagre, Senhor. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, faz um milagre. Eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez esse final de semana. Obrigada, Senhor. O Senhor é fiel, Pai. O Senhor não nos desampara, não nos desampara. O Senhor é sempre presente. Eu quero te agradecer pelos livramentos que o Senhor levou a Bia a presenciar ali no Amazonas. Eu quero te agradecer, porque, Senhor, ela se dispôs a estar lá, Senhor. Ela foi generosa em servir aquela população tão carente, Senhor. E o Senhor foi fiel. Da mesma forma que o Senhor tem sido fiel com cada um aqui, Senhor. Por isso, Senhor, por nós temermos a Ti, nós queremos, Pai, que o Senhor tem bênçãos. Bênçãos sem medidas para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu quero rogar por todos aqueles que se encontram enfermos. Visita a Luísa, visita o Cleiton. Amém, Senhor. Não sei se há mais alguém enfermo, Senhor. Sim, Senhor. Soninha. Pai, todos aqueles que se encontram enfermos, Pai, faz um milagre. Senhor, restabelece a minha voz, Pai. Ah, Senhor, Tu sabes, Pai. Tu sabes, Pai. Estabelece, Senhor.
Em nome de Jesus. Faz milagres aqui, Senhor. Aleluia, Senhor. Nós cremos que Tu és o Deus do milagre. Sim, Eu rogo a Ti por milagres, Pai. sim, sim. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor pode, Pai, fazer infinitamente mais, Pai. Senhor, nós não queremos ser como Joás e atirar só 3 flechas. Oh, Deus. Quero atirar muitas flechas. Amém, Senhor. Porque eu creio que são flechas da promessa, Amém. flechas de bênção, flechas, Pai, que vão alcançar vidas, salvar vidas, sarar aqueles que precisam ser sarados. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém.